Olá, sou Clodomilson Cantanhede de Almeida, estudo na Universidade Estadual do Maranhão, curso em Engenharia Mecânica. Fiz esse vídeo referente a uma máquina, a história e a evolução da mesma, no qual eu escolhi um computador que nos dias de hoje se torna preciso, complexo. Não é segredo que o nosso computador atual é fruto de uma evolução de décadas que chegou onde está e ainda está muito longe de chegar onde está. Se pensarmos em cerca de 10 anos atrás, que nem conhecíamos os múltiplos e imaginárias máquinas que inauguraram a informática, é uma tarefa ainda mais complicada. Você sabia que no início da década de 1950 já existiam computadores? Logicamente, eles não se pareciam nem um pouco com o que temos hoje, mas já realizavam alguns cálculos complexos com pouquíssimo tempo. Nesses 60 anos, elementos que apareceram, componentes foram criados. Então se prepare para conhecer um pouco mais sobre esses componentes, a evolução dos computadores. A primeira geração de computadores foi marcada com grandes máquinas que pesavam toneladas e muito objetivo de seu processamento era a realização de cálculos. Vamos começar com o Howard Mark I, o computador eletromecânico que foi criado em 1930 por Grisel Hope e Ward Eicher e construído em 1944 pela Universidade de Harvard com parceria com a IBM. Mark I tinha cerca de 17 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e pesava cerca de 5 toneladas. Foi a primeira maior calculadora automática em grande escala desenvolvida nos Estados Unidos. Mark I trabalhava com 23 números decimais e realizava 4 operações aritméticas disponíveis em suas rotinas integradas que calculavam logaritmos. Era um calculador lento que demora de 3 a 5 segundos para efetuar uma multiplicação, mas era totalmente automático, podendo realizar cálculos extensos. Ainda na primeira geração de computadores temos o ENIAC, que é um computador integrador numérico eletrônico, criado em fevereiro de 1946 pelos cientistas norte-americanos John Herbert e John Elliott, da Electronic Control Unit, totalmente diferente do Mark I, que era eletromecânico. O ENIAC foi o primeiro computador digital eletrônico de grande escala. Começou a ser desenvolvido em 1946, após a Primeira Guerra Mundial, para computar. Sua capacidade de processamento era de fazer 5.000 operações de adição por segundo, quando tinha 17.400 segundos de válvulas a uma área de 180 metros quadrados. Consumia 200 mil watts de energia e pesava cerca de 30 toneladas. Na época, seu custo foi mais ou menos de 500 mil dólares, o que vale aproximadamente 6 milhões de dólares nos dias de hoje. Com o ENIAC complexo, cálculos de baliza passaram a realizar seus cálculos em 30 segundos, quando as calculadoras manuais que operam em ser usadas levavam 12 horas para ter o mesmo resultado. Na segunda geração, o começo da evolução, o IBM 7094. O IBM 7094 Market foi a segunda geração de computadores. Inicialmente foram desenvolvidos para ser utilizados como mecanismo usado em usinas nucleares. Agora, a nova geração de computadores, ao invés de usar válvulas, usa um outro componente criado em laboratórios Beco, os transistores, componente criado a partir de materiais sólidos conhecido como silício. Exatamente o mesmo material utilizado até hoje em placas e outros componentes. Existia uma série de vantagens dos transistores em relação às válvulas. Para começar, as dimensões desses componentes eram bastante reduzidas, tornando computadores da segunda geração 100 vezes menores do que os da primeira. Para se ter uma ideia, o ENIAC pesava 30 toneladas, já o IBM 7094
Não chegava nem a 1 tonelada, pesava 890 quilos, 10 vezes menores. Além disso, os novos computadores surgiram mais econômicos, tanto em questão de consumo de energia quanto a preços de peça. Porém, seu custo ainda era alto e chegaram a custar 2 milhões de dólares. Já na terceira geração, os circuitos integrados foram mais usados. O emprego de materiais de silício com condutividade elétrica, mas uma enorme de condutor foi chamado. Com esse novo componente, garantiu um aumento significativo na eficiência dos computadores, permitindo que mais tarefas fossem desempenhadas e em perca de tempo mais curto. Em 1964, a IBM lança um dos primeiros computadores a utilizar circuitos integrados, o IBM System 360. Este modelo, apesar das facilidades trazidas pelos semicondutores, continuava grande e até pesando mais do que os seus antecessores, porém era avançadíssimo para a época. Mesmo com que todos os outros computadores fossem considerados totalmente absolutos, fazendo com que a IBM vendesse mais de 30 mil unidades. Sob a influência do programa espacial americano, a IBM lançou em 7 de abril de 1964 a primeira máquina da família criada por M. McDowell, chamada IBM System 360. Esses computadores foram projetados para finalidades comerciais e marcaram a tendência de usar circuitos integrados ou partilhas, que ficaram conhecidos como chips. O 360 incluía o processador central e muitos periféricos, determinando várias opções de expansão, ou seja, o 360 foi o primeiro a apresentar o conceito de modularidade do computador. O computador poderia ter diferentes modos conforme as suas necessidades. Essa flexibilidade permitiu que várias empresas comprassem seu primeiro computador. O modelo mais barato, o 360, possuía 8 bits e um processamento de memória baseado em bytes. Seu processamento era feito pelo conjunto de transistores que já caminhava para um chip. Realizava mais de 2 milhões de operações por segundo, cerca de 500 mil multiplicações. Esse fato tornou seus antecessores absolvidos. Com a terceira geração de computadores, surgiram os teclados para digitação de comando. Monitores permitiam a visualização dos sistemas operacionais, ainda muito primitivo, completamente distante dos sistemas graves que conhecemos e utilizamos no dia de hoje. Quarta geração, o começo da era de computadores pessoais. Enfim, chegamos aos computadores que grande parte dos usuários utilizam até hoje. Os computadores da quarta geração foram os primeiros a serem chamados de microcomputadores, ou simplesmente micro. Esse nome se deve ao fato deles pesarem menos de 20 kg, o que torna seu armazenamento muito mais fácil. Os componentes que possibilitaram tamanha redução foram os microprocessadores. Os pequenos chips de controle e processamento tornou a informática muito mais acessível, além de oferecer uma enorme gama para os usuários. Os Altair 8800 poderiam ser comprados e montados e vendidos por revistas especializadas. Foi com base nessa marca que Bill Gates e Alice criaram os deles e criaram a dinastia Microsoft. Na mesma época, os dois Steve Jobs e Bill Gates criaram a Apple para significar projetos de computação pessoal para usuários leigos, pois até então não era qualquer pessoa que sabia usar o computador, já que tudo era feito a partir de comando. Assim surgiu o Apple I, projeto que foi primeiramente apresentado para HD, depois sucedido para o Apple II, após uma injeção de 250 mil dólares pelo Intel. Essa segunda versão de computadores possui uma versão modificada do sistema Spirit. Os grandes avanços apresentados pelo sistema era a utilização de interface gráfica para os softwares. Também era possível utilizar processamento de utilização de textos. A mesma Apple foi responsável pela inauguração dos mouses na computação pessoal, e principalmente com sistemas operacionais gráficos. Pouco tempo depois, a Microsoft lançou primeiro a versão do Windows, fascinante para com o sistema rival.
Ciclos passaram a ser clocks. Até a terceira geração dos computadores, o tempo de resposta das máquinas era medido em ciclos, ou seja, media-se um número de ações em poucos períodos de tempo, para que fosse possível saber qual fração de segundos era utilizada para elas. Com os microprocessadores, já não era viável medir a capacidade dessa forma. Por isso surgiram as medidas por clocks. Esta definição calcula um número de ciclos de processamento que podem ser realizados em apenas um segundo. Por exemplo, 1 MHz significa que em apenas um segundo é possível que o chip realize 1 milhão de ciclos. Quinta geração, múltiplos núcleos. Ainda estamos em transição de uma fase em que os processadores tentavam alcançar clocks. Isso, como eu falei, que ainda estamos em transição de uma fase em que os processadores estavam alcançando uma fase que os clocks alcançavam cada vez mais alto. O que importava mesmo é como esses clocks poderiam ser mais aproveitados. Deixou de ser necessário atingir a velocidade de processamento superior a GHz, mas passou a ser obrigatório que cada chip possui mais núcleos do que essa sequência. Começou a chegar ao mercado esses processadores que simulavam a consistência de 2 núcleos de processamento. Depois chegou que realmente apresentava 2 deles. Hoje há processadores com 4 núcleos e outros utilizados com seguidores que oferecem 8, com tanta potência que oferece. Surgiu uma nova necessidade: quanto mais tarefas fosse necessário por um computador, mais energia consumida. Para combater esse problema, as empresas fabricantes de chip começaram a pesquisar forma de reduzir o consumo sem reduzir a capacidade de seus componentes. Foi então que nasceu o conceito de processamento verde. Processadores Intel Core eram fabricados com a microarquitetura reduzida, fazendo com que os clocks sejam mais curtos e menos energia elétrica seja gasta. Ao mesmo tempo, esses processos são mais eficazes. Logo, a realização de tarefas consistia com esses componentes e é bom para o usuário e também para o meio ambiente. Para dizer que isso também se aplica com a Alpha, a Skylake e todas as outras famílias. Outro elemento envolvido nessas conceituações é o processo de montagem. As fabricantes curtem incessantemente a forma de reduzir o impacto ambiental de suas indústrias. Os notebooks, por exemplo, estão sendo criados com tela de LED, muito menos possíveis à natureza como a de LCDs. Como seria a sexta geração de computadores? Há quem diga que a sexta geração de computadores se dará por meio de inteligência artificial. Outros discordam, dizendo que robôs não fazem parte dessa denominação. E há quem diga que computadores de sexta geração seriam os computadores que utilizam supercondutores como matéria-prima para seus processadores. Utilizando a supercondutividade, esses processadores não perderiam eletricidade para o calor devido à resistência, que anda sem performance e economizando energia. Estima-se que o ganho de performance seria aproximadamente 30 vezes a performance de um processador da mesma frequência que utiliza metais comuns. Porém, atualmente nenhum material trabalha com ambições de ambiente comum como um supercondutor e possibilitando seu uso comercial. O fato é que não podemos negar que o homem vem incessantemente trabalhando para cada vez mais melhorar suas máquinas. Quem imaginaria 60 anos atrás o computador com tamanha capacidade de processamento caber na palma de uma mão? E hoje em dia, imaginar que 60 anos atrás um computador que pesava 30 toneladas e não tinha nem metade da capacidade de processamento de um smartphone. Você, como acha que seria a próxima geração de computador?